Boa noite a todos. Agradeço a presença nesse domingo em que todos nós possamos nos confraternizar e estarmos reunidos para aprender um pouquinho mais com o nosso querido amigo Roberto César. Ele que já esteve aqui algumas vezes e nos brindou com muito conhecimento, muita coisa para aprender com o nosso Mestre Jesus. O Robertinho, vou apresentá-lo antes, ele frequenta o Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba, e ele reside lá nessa cidade também. Ele é diretor da US Intermunicipal, ele faz parte da direção, e da regional também. Tá joia? Robertinho, nós vamos fazer a prece inicial, todos possamos então vibrar em boas sintonias para com ele, e para com a casa, e você esteja à vontade depois, bom? Então, vamos todos nos ligarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos desta casa e os anjos guardiões de cada um de nós, Senhor. E nós estamos hoje numa noite festiva, sabendo que temos um irmão aqui preparado para falar do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que a espiritualidade maior possa nos amparar e este ambiente com certeza já preparado, nós vamos colocar, Senhor, os nossos corações abertos, nossas mentes também sintonizando, Senhor, com a espiritualidade e vibrando em favor do nosso irmão. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita, essa doutrina iluminadora, consoladora, que está aí para que nós possamos assimilá-la. E com a graça de Deus, Senhor, e a ajuda dos mentores amigos, nós vamos orar a Tua prece, Jesus, e iniciarmos a reunião da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, e nos livre do mal, e que assim seja. Muito obrigado, e vamos à palestra da noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que cá estão. Gostaria de agradecer também ao Zé pelo convite e também aos que nos assistem pela Rede Amigo Espírita, nosso boa noite, e os que nos ouvem pela Rádio Web Doutrina do Rio de Janeiro. Nós estaremos falando hoje de um tema que eu gostei bastante de explorá-lo, que foi extraído do livro Fonte Viva, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a lição que se chama O que tendes? E ela foi extraída de um texto do Evangelho, Marcos capítulo 8, versículo 5, quando Jesus pergunta: quantos pães tendes? E lhe disseram 7. Esta passagem é uma passagem bastante significativa porque fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Por que que ela é significativa? Porque ela aconteceu 2 vezes. Na primeira vez, que foi relatado pelos 4 evangelistas, o curioso é que quando chega uma determinada hora da tarde, os discípulos pedem a Jesus para que ele dispense a multidão que lá estava, para que eles pudessem se alimentar nos seus lugares habituais. E Jesus responde para os apóstolos, para os seus discípulos: por que que vocês não dão o que comer a eles? E eles ficaram assustados com aquele momento. Mas Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Nós temos alguns pães e alguns peixes. E ele faz essa primeira multiplicação. Mas essa segunda multiplicação, que nós vamos estar falando, ela é mais interessante pelo seguinte: porque não são os discípulos que chamam a atenção de Jesus para a necessidade das pessoas voltarem para suas casas. Muito pelo contrário, é o próprio Jesus, que é tomado de compaixão, assim descrito no Evangelho, tomado de compaixão pelas pessoas que lá estão, porque se ele o dispensar a todos que lá estão naquele momento, quando eles retornarem para suas casas, eles desfalecerão, porque já estavam com Jesus há 3 dias. Então é significativo porque estavam com Jesus ali no deserto, aprendendo, recolhendo o pão espiritual há 3 dias. E ele é tomado de compaixão. E quando ele fala isso para os seus discípulos, eles já não se assustam tanto. No primeiro momento é que nem a gente, né? Vai ter uma obrigação no centro espírita? Não quero não, né? A gente sai fora. Mas a gente é convidado novamente a produzir alguma coisa. E quando Jesus pergunta: o que vocês têm para oferecer? E os discípulos dizem: nós temos 7 pães e uns peixinhos. Nesse momento, Jesus realiza um gesto, um ato tipicamente judeu. Eu gostaria de lembrar a vocês que Jesus não era católico, Jesus não era evangélico, Jesus não era espírita, Jesus era judeu. Tá? Que isso fique bem claro. E como judeu, eles tinham algumas práticas, e uma dessas práticas é quando eles dividiam o pão, eles recitavam uma oração.
E segundo eu dei uma pesquisada, é mais ou menos assim: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar pão da terra, dando graças ao pão que ele estava dividindo naquele momento. Então, quando Jesus começa a dividir o pão, entrega aos seus discípulos, e os seus discípulos entregam para as pessoas que estão acomodadas ali no chão naquele momento. Ou seja, parte de um pressuposto que está todo mundo organizado, não existe um desespero, não existe uma ansiedade naquele momento. Então ele entrega esses pães, alimentam aquelas pessoas que lá estão, e ainda sobram 7 cestos grandes de restos de comida. Isso que é interessante nessa passagem, porque o pouquinho que ofereceram para Jesus, ele fez então essa multiplicação, que alimentou uma grande parte daquela multidão. Quantas pessoas mais ou menos? Segundo nos consta no Evangelho, mais de 4.000 pessoas, porque ele fala de 4.000 varões, homens, e mulheres e crianças. Ou seja, as mulheres e as crianças eram meio que desprezadas, né? Mas eram mais de 4.000 pessoas que lá estavam e se alimentaram de 7 pães. Ou seja, Jesus precisa de uma contribuição, de algo para que ele possa multiplicar. Vamos nos lembrar, na matemática, 195 vezes 0, quanto que dá? 0, né? Porque todo número multiplicado pela base 0, o resultado sempre será 0. Então Jesus precisa de um pouquinho para que ele possa fazer essa multiplicação. Tanto que Emmanuel coloca na sua lição, ele diz o seguinte: a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Ou seja, precisa do interruptorzinho que está ali para que a luz se faça. Por mais que a usina esteja até perto da gente aqui, né? Por mais que ela esteja aqui perto, uma simples tomada, um simples interruptor é necessário para que ele possa iluminar o ambiente. Ou seja, é preciso de uma contribuição nossa para que isso possa acontecer. E nós, às vezes, nos colocamos na condição de muito pequenos, inferiores. O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para fazer nesse momento? Eu vou fazer um exercício com vocês. Eu não tenho aqui, mas vamos fazer de conta. Eu tenho aqui na minha mão, olhem com os olhos da imaginação, uma semente de laranja. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho aqui uma laranja? Eu tenho aqui um pé de laranja? Todo mundo faz assim, né? Tenho. Porque se eu plantar isso daqui e se eu regar, ela vai vir a ser uma laranjeira e posteriormente ela vai dar frutos. Então começa do pequenininho, porque tudo está contido ali naquela semente. Toda a possibilidade dela crescer, se desenvolver, está nessa semente. Assim como nós. E o que essa semente precisa? Precisa de água. Como diz o Chico, tem 2 formas da gente verter água. Uma é pelo suor do trabalho e outra é pelo sofrimento, pela dor, pelo choro. E qual que a gente prefere? Qual que é melhor? É pelo trabalho, né? Mas a gente só se dá conta que é pelo trabalho depois de ter chorado bastante, por causa do sofrimento, pelas escolhas infelizes que nós fizemos. Então nós sofremos em decorrência dessas escolhas. Mas essa água ela vai servir de alimento para que esta semente possa vir germinar, para que essa semente possa vir a brotar. E todos nós que estamos aqui, temos essa semente dentro de nós. Haja visto que todos somos filhos de Deus. Né? Como diz no Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós, na condição de filhos, somos os seres inteligentes da criação.
mas às vezes não muito, né? A gente comete umas desinteligências por aí de vez em quando. Mas nós somos esses seres inteligentes da criação, que estamos aqui com um objetivo de crescer, de produzir, de ir além daquilo que nós vemos aqui nas aparências ultimamente. Na pergunta 76, Kardec questiona os espíritos. Que definição vocês podem dar dos espíritos? São esses seres inteligentes, que estão nesse processo de crescimento. E quando ele fala desse processo de crescimento, ele coloca uma escadinha como referência para todos nós. Questão número 100 a questão 113, aonde Kardec trata da escala espírita. E quando ele fala da escala espírita, ele começa na questão 101 da 10ª escala, na parte da base da escala, que ele diz o seguinte: é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E Kardec faz uma definição didática da escala espírita, colocando que são 3 níveis. O nível básico, né, que são os espíritos impuros, o intermediário, que são os bons espíritos, e o topo, que são os espíritos puros. Aí eu lhes pergunto, aonde nós estamos encaixados nessa escala? E aí, Zé? Lá na base, né? Se o Chico era um cisco, pois é, né? Então vamos pensar, se os espíritos impuros são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, o orgulho domina, o egoísmo domina, aonde a gente está? A gente ainda está nessa base, né? Mas nós não estamos lá embaixo, nós já subimos um pouquinho. Aonde será que a gente está? Eu acho que a gente está na 7ª classe. Qual que é a 7ª classe? São os espíritos neutros. São os espíritos que não são bons o suficiente para fazer o bem e não são ruins o suficiente para fazer o mal. Ou seja, são os espíritos em cima do muro. Faz lembrar da gente de uma certa classe de políticos, né, em cima do muro. Então a gente sempre está pendendo para um lado ou para o outro. Essa é a condição, né? Essa é a nossa condição. Então, quando a gente coloca isso, nós estamos aqui para fazer esse desenvolvimento. Como eu disse, Jesus vai precisar de uma base para ele poder multiplicar, para ele poder fazer alguma coisa. E as pessoas que falam, mas eu não tenho capacidade para fazer nada. Vamos nos lembrar, quando Jesus precisou de divulgar a sua doutrina, quem que ele foi buscar? Foi buscar uma pessoa humilde, que não tinha condições de trabalhar, ou foi buscar uma pessoa orgulhosa e brigadora? Ele foi buscar Saulo de Tarso, que tinha inclusive assassinado alguns cristãos. Então ele foi buscar alguma coisa nele que pudesse ajudar nessa divulgação, e aconteceu isso. Por exemplo, isso é um exemplo pessoal, tá, gente? Quando nós precisamos encontrar palestrante espírita, nós vamos atrás de pessoas tímidas ou pessoas vaidosas? Tímido não vem aqui na frente de jeito nenhum, nem por decreto. O que a gente vai pegar? Os vaidosos. Para quê? Para que Jesus possa ajudar a equalizar essa condição, para que o bem se sobreponha a essa condição. Da mesma forma ele fez com Paulo. Então ele vai buscar os vaidosos, porque vaidoso gosta de aparecer na frente das câmeras, né? Na internet, em tudo quanto é lugar, em jornal, né? É assim que funciona, mais ou menos. E aí Jesus precisa, agora baixa a bola, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que tem muita coisa para fazer. Então, o que eu tenho para oferecer?
Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Alguns precisam potencializar e outros precisam diminuir. Então, por isso que nós escolhemos, normalmente, esses vaidosos, né, essa qualidade de espíritos, justamente para que ele possa trazer essa mensagem, para que ele possa divulgar essa mensagem consoladora e confortadora para todos nós. E mais adiante a gente vai entender na questão 132, que é fantástica no meu ponto de vista, que ele diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação, é encarnação. Por que que a gente mergulha na carne para que a gente possa viver aqui? Qual que é o objetivo disso? E a resposta dos espíritos ela é cumprida. Mas eu só vou pegar o primeiro parágrafo, que ele diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los para chegar à perfeição. E aí, quando eu li isso daqui, eu fiquei preocupado. Por que eu não tenho livre-arbítrio? Por que que Deus impõe para mim eu encarnar? Mas eu não queria encarnar. Por que que Ele mandou eu encarnar e eu tive que fazer? Onde está o meu livre-arbítrio, o meu direito de escolha? E aí a gente reflete da seguinte forma: uma criança de 4, 5 anos de idade, ela escolhe a escola, ela escolhe a roupa que vai vestir. O pai leva a criança no hospital, porque ela está adoentada. Aí o médico fala para ele: sinto, mas o senhor vai ter que aplicar uma injeção na sua criança, porque ela precisa dessa injeção para resolver o seu problema de saúde. O pai olha para o filho e fala: vamos que você vai tomar uma injeção. A criança quer? De jeito nenhum. Não vai. Mas o pai sabe o que é bom para ela? Sabe. Então ele vai forçá-la nessa condição? Exatamente por isso. E nós, crianças espirituais, precisamos de alguém que fala: não, você vai encarnar assim. Não vou, não. Vai encarnar assim. Não vou, vai encarnar. Fui. É mais ou menos assim que funciona. Então nós viemos aqui nessa imposição, por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa chegar, como eles dizem aqui, chegar à perfeição. Mas será que é possível chegar à perfeição? Jesus, será que mentiu para a gente quando ele disse que sede perfeitos assim como o vosso Pai Celestial é perfeito? Não, né? Porque nada do que Jesus falou foi mentira. Então isso também é uma verdade. Então, se Deus é perfeito e nós somos seus filhos, nós somos perfectíveis. Nós temos a possibilidade de chegar a essa relativa perfeição. Através do quê? De trabalho, de dedicação, de aprendizagem. E o que significa aprender? O que significa educação? Educação vem de educere, que significa extrair de dentro. É a sementinha que precisa brotar, que precisa sair, que precisa ser disponibilizada aí para o mundo. Mas também essa perfeição, ela passa por aquilo que Kardec coloca no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, que para mim é muito bonito, porque ele fala, do capítulo chama-se Sede Perfeitos. E dentro dele tem uma colocação, que é o homem de bem, aonde Kardec enumera várias qualidades do homem de bem, de características que nós temos que ter para chegar a essa bendita perfeição. E ele enumera mais ou menos assim: o homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ele começa a frase desse jeito. E quando ele começa assim, eu já fiquei preocupado, né, Zé? A gente já balança a cabeça. Cumpre a lei de justiça. Ah, mas eu sou uma pessoa justa. O que a gente entende por justiça? Quando uma mãe é entrevistada num programa de televisão e que o filho sofreu algum acidente ou foi, vou usar essa expressão, foi assassinado, e que o repórter pergunta: o que a senhora gostaria que acontecesse? Ah, que fosse feita a justiça.
O que ela está desejando, na verdade? Vingança. Eu quero que o meu filho seja vingado. Porque justiça exatamente não é isso. Quando a gente vai olhar na doutrina espírita a respeito de justiça, nós olhamos o Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 16, no seu artigo 16, Kardec fala um pouco a respeito dessa justiça, que ela tem 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Ou seja, a justiça na Terra, ela tem os 2 momentos, que é o arrependimento e a expiação. A cadeia, vamos assim dizer, seria a expiação. Mas ela interrompe ali. A justiça divina, ela vai um pouco mais além. Ela fala da reparação, da necessidade de você refazer o seu trajeto. Vamos pensar da seguinte forma, é uma questão matemática novamente. Se você fez o mal, é um negativo. Se você expiou, é um positivo. Um positivo com um negativo dá 0. Uma conta bancária com um número 0 ninguém quer. Então você tem que reparar, você tem que fazer algo mais para ganhar mais 1. E aí você fica com o seu saldo positivo. Isso me lembra muito uma canção bastante antiga, que todo mundo conhece, um trechinho dela. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vocês não conhecem essa canção? Mas aí eu pergunto, e a frase anterior dessa canção? O Chico dizia que devia ser essa música o hino do espírita. Vocês sabiam disso? Hã? E ele começa dizendo assim, a frase anterior: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhecer a queda, porque se você caiu, alguma coisa aconteceu para que você caísse. Reconhecer a queda é entender o motivo da sua queda. E aí você não pode desanimar, você tem que levantar e seguir em frente. Então essa questão dessa justiça é exatamente implementada nesse sentido. A outra condição que ele coloca, que nós temos que ter, o homem de bem, é aquele que pratica a lei do amor. Lei de justiça, caridade, amor e caridade. Quando a gente fala em amor, o maior exemplo que a gente tem de amor aqui na Terra, quem são? O dia delas foi alguns domingos atrás. A mãe, né? A mãe normalmente ela é uma característica de uma pessoa que ama. E realmente as mães amam bastante. Mas vamos pensar o seguinte, será que é esse o amor que nós estamos falando? Eu acho que ele tem um quê a mais. Imaginem vocês o seguinte, as mães estão aqui, 2 crianças estão brincando lá fora, de repente um choro, um grito. As 2 mães que sabem que os filhos estão lá fora, saem correndo desesperadas para ver o que aconteceu. Quando chegam lá fora, uma das mães vai olhar, vai pôr a mão no peito e falar, graças a Deus não é o meu filho. Não é assim? Khalil Gibran diz uma coisa muito sábia, que ele fala que o amor vai ser pleno na Terra quando as mães amarem os filhos das outras mães, assim como amam os seus próprios filhos. Isso é um amor pleno. Mas a mãe já está um passo além do homem, né, que tem uma dificuldade danada para isso. Então as mulheres já têm uma condição aí melhor nesse sentido. E também fala da questão da caridade, que o homem de bem tem que praticar a caridade. E o que é caridade? Nós, espíritas, costumamos dizer que caridade é o amor em ação. E Kardec pergunta na questão 886, o que é caridade, como que entendia Jesus que seja a caridade? E os espíritos respondem, benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente já tinha dificuldade de ser um homem de bem por conta da justiça, do amor e da caridade, e aí a gente vai tentar entender caridade quando fala em benevolência. O que é ser benevolente? Benevolente é uma pessoa que é boa com todo mundo. Não, isso é uma pessoa beneficente, que faz o benefício, que ajuda com a bondade. Benevolente é uma pessoa que tem o desejo de fazer o bem. Ela tem o desejo. Ela já está um patamar acima. Porque fazer o bem é simples, é fácil. Porque caridade, muita gente faz. É o dar, é o se livrar da pessoa, né, que está querendo alguma coisa. Fazer o bem é simples, mas fazer a caridade, como nos coloca a doutrina espírita, com desinteresse, aí já é difícil. Porque benevolência é esse desejo de praticar o bem. Porque muitas vezes a gente vai fazer a caridade. Qual que seria o interesse por detrás disso? Muitas vezes a gente faz o bem por medo. Eu não quero ir para o inferno, não. Então vai por medo fazer alguma coisa. Até o dia que esse medo muda, ele transita numa questão de você começar a ver que a caridade que você está fazendo está te trazendo tanto benefício que você está fazendo depois por desinteresse. Está fazendo porque você gosta de estar ali com aquelas pessoas, gosta de estar ajudando e tudo mais. Mas isso é um tempo que precisa para que a gente possa conquistar tudo isso. Então, benevolência a gente já tem uma dificuldade. Indulgência. Indulgência é você reconhecer que o outro tem defeitos assim como você tem. E você não pode criticar o outro. Você tem que acolher o que o outro tem e aceitá-lo tal qual ele é. Isso é ser indulgente. E perdoar. É fácil perdoar, muito simples, mas a gente não quer, né? Às vezes a gente prefere manter essa relação, porque quando eu não perdoo, eu escravizo o outro, eu deixo ele sob o meu jugo, porque eu não vou te perdoar, porque você vai ter que fazer tudo o que eu quero agora. Então você mantém a pessoa nessa condição e não se liberta disso tudo. Então a gente precisa aprender. Nessa condição, nessa transição de fazer o bem, ela permeia todos esses aspectos. E muitas vezes as palavras têm um sentido muito mais amplo que a gente não se dá conta e que a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Então esse homem de bem, eu só parei no primeiro parágrafo. Ele fala de outras coisas. Ele fala que faz uma análise, se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que poderia ter feito. Confia em Deus. O homem de bem, aqui homem de bem, eu estou falando mulher de bem também, tá? Então é o ser humano de bem, vamos usar essa expressão, o ser humano de bem, porque muitas vezes o homem tem que melhorar mesmo, né? Aí a mulherada fica toda assim, o homem tem que mudar mesmo. Mas é os dois, tá bom? Tem confiança em Deus. Tem fé. Será que a gente tem fé em Deus? Quando a gente fala em fé, nós temos dois tipos, né? Aquela da crença, do acreditar em alguma coisa, e nós temos a fé também da certeza, da convicção. São duas coisas distintas. Bem diferentes. Como, por exemplo, se a gente pegar no Evangelho, nós temos duas passagens que representam bem esses tipos de fé. A primeira fé da crença é aquela, por exemplo, da mulher que tinha um sangramento. Que ela precisou tocar Jesus para que ela pudesse ser curada. Então essa passagem mostra essa fé dessa crença. Eu preciso de algo material, eu preciso de algo para tocar, eu preciso de algo para ver, para sentir, para que eu possa ter essa fé. E existe aquela fé da certeza, que é a fé demonstrada pelo centurião,
que foi procurar Jesus porque o seu servo estava passando mal, estava muito doente. Quando Jesus se levanta para ir ajudar, o centurião fala: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu tenho homens sob o meu comando e estes homens fazem tudo o que eu peço, irem e voltarem a qualquer lugar. E eu sei que tu tens homens que fazem o mesmo. Então, só o Senhor pedir, que eu tenho certeza que o meu servo será curado. Jesus olha para ele e fala: teu servo está curado. Volta para os seus discípulos e fala o seguinte: nunca vi uma fé em todo Israel desse tamanho. Ele não precisava que Jesus fosse fisicamente lá. Ele simplesmente, uma palavra bastaria para que o servo dele fosse curado. Então, esses são dois tipos de fé. Nós transitamos por esses dois tipos, porque tem horas que a gente vacila, né? E tem hora que a gente acredita realmente naquilo que é possível de ser realizado. Então, a nossa fé ela é oscilante. A nossa fé é tão boa que quando as coisas estão ruins, a gente perde ela totalmente, praticamente, né? Então, a gente precisa administrar esta fé. Então, Kardec vai enumerando no homem de bem todas essas características. E ele finaliza o seguinte: o homem que praticar aquilo ali vai ser considerado um homem de bem. Porém, não são todas as características. É uma parte. Ou seja, tem muito mais coisa para a gente desenvolver, para a gente aprender. E aí a gente pergunta: rapaz, onde a gente foi amarrar o nosso burro, né? Por conta disso, porque é uma tarefa difícil, mas ela é possível? É perfeitamente possível. Temos exemplos inúmeros de que isso é possível de acontecer. O maior exemplo desencarnou alguns anos atrás, Francisco Cândido Xavier. Nós temos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e entre estes muitos anônimos, que não são vaidosos, não precisam, né, dessa vaidade, mas que estão trabalhando com afinco e demonstrando essa relação com Deus. E continuando, isso é só um trechinho da resposta da questão 132, porque ela é um pouco mais comprida. E eles complementam o seguinte: para uns é expiação, para outros missão. Quem acha que está numa missão, encarnado com uma missão? Graças a Deus, ninguém levantou a mão. Nós estamos aqui expiando, com certeza, reparando muito do mal que a gente fez lá atrás, né? E eles complementam: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. E aí, quando a gente pensa que a gente tem que passar por todas essas atribulações, por todas essas dificuldades, como eu gosto bastante de música, tem uma canção composta pelo Renato Teixeira e Almir Sater, que, segundo eles, durou 5 minutos a composição dessa música. Que, segundo eles, também falam que pode ser até uma psicografia. Mas a letra é tão bonita, tem tanto sentimento e tantas lições bacanas, que ela precisa ser sempre divulgada. E eles dizem o seguinte: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, né? É você seguir em frente sempre, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que as coisas estejam difíceis, que você continue sempre em frente. Porque nessa caminhada, nesse continuar em frente, você está trabalhando para que a sementinha ela possa produzir. Porque essa sementinha é aquilo que você está oferecendo para Jesus, para que ele possa vir a multiplicar, para que ele possa vir produzir alguma coisa a mais para todos nós. Mas continuando, questão 132, tem mais coisa ainda. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
nós somos co-criadores. Se a palavra arrasta, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, nós temos que pensar que muitas pessoas estão vindo atrás da gente, seguindo os nossos exemplos, precisando da gente, para que a gente possa ajudar nessa cocriação. Claro, numa escala muito menor, né? Mas a gente está aqui. E voltando à canção, porque ele fala exatamente disso, dizendo o seguinte: como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou, tocando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Alguns já construíram uma estrada para que a gente pudesse usar. E nós, na nossa condição, nós também estaremos construindo estradas para aqueles que vêm atrás da gente. Então nós estamos sempre nesse embate, nem sempre nesse trabalho, construindo estrada e seguindo por uma estrada. Para onde vai levar essa estrada? Para a felicidade plena. Só depende da gente. Só depende da gente construir essa base aonde Jesus possa fazer essa multiplicação nas nossas vidas. Vale lembrar que nós temos que ser, como nos disse Jesus, o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram as chuvas, vieram os ventos, e a casa se manteve firme, porque foi construída sobre a rocha. Mas o homem imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, vieram as chuvas, vieram os ventos, e grande foi ruína daquela casa. E isso ele estava falando a respeito de uma condição: aqueles que escutam a minha palavra e as praticam são considerados o homem prudente. Em qual situação que nós estamos? Nós ouvimos a mensagem do Cristo, nós conhecemos a mensagem do Cristo, e quando que a gente vai ser prudente e construir a nossa base nessa rocha? Que é, a rocha nada mais é do que uma visão espiritual da vida. Porque a vida material é a areia. Porque tudo que é material, com o tempo, ele vai acabar. Porque tem um ciclo de vida tudo que é material. Então é areia, ele vai se reconstruir. Mas o espiritual é a base sólida. Eu escuto com muita frequência uma coisa bem interessante. Pessoas que dizem: eu sou católico desde criança. Minha família é católica, eu sou católico. Eu sou evangélico desde criança também. Eu sou espírita há mais de 30 anos. Eu escuto isso constantemente. E aí eu pergunto: nós entramos na doutrina espírita, nós entramos na Igreja Católica, nós entramos no templo evangélico, mas quando a mensagem do Cristo vai entrar na gente? São duas coisas diferentes. Precisamos arregaçar as mangas, precisamos trabalhar, porque Jesus precisa de uma base para que ele possa multiplicar. Se a gente ficar esperando milagre, alguma coisa cair do céu, eu brinco, eu sempre falo, o que cai do céu é cocô de passarinho, avião e chuva. Né? Nós temos que fazer a nossa parte, para que essa multiplicação possa acontecer, para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Então a gente sempre vai receber aquilo que a gente estiver dando. E por conta disso, me recordo de uma história bem interessante de um cidadão que estava caminhando certa feita com um prato cheio de arroz numa estrada, e ele caminhando nessa estrada, vem uma carruagem na sua direção, a carruagem do rei, vem na sua direção e para do lado dele. E ele olha, mas o que o rei está querendo comigo? Fica preocupado com aquela situação. O rei desce da carruagem,
se aproxima dele, olha para ele nos olhos com um sorriso e pede: me dê um pouco do teu arroz. O cidadão olha, mas que cara de pau é esse cidadão? Ele tem tudo, é dono desse reino todo e quer um pouco do meu arroz? Esse arroz é meu, não vou dar não. Ah, mas o que será que ele quer com esse arroz? Aí ele pega e dá 1 grão de arroz para o rei. Na hora que ele vai dar o grão de arroz, o rei segura o grão de arroz na mão dele, aperta, dá um sorriso, dá meia volta, entra na carruagem e vai embora. Quando o rei está indo embora, que ele abre a mão, ele olha, aquele grão de arroz havia se transformado em ouro. E ele olha aquele grão de arroz, ouro, olha o prato cheio de arroz, ele sai correndo desesperado atrás do rei. Majestade, majestade, volta aqui que olha o tanto de arroz que eu tenho mais esse arroz para lhe dar. Aí o rei para, olha para ele e fala: não, obrigado. Você já me deu tudo aquilo que foi dado de bom coração. E a vida te devolveu tudo aquilo que você colocou nela de bom coração. Então a vida é assim. Ela devolve aquilo que a gente coloca em cima da mesa. E se a gente não está satisfeito com o que a vida está nos dando, a gente precisa mudar então. Essa é a mensagem que o Cristo tem para nós, que a gente precise ter alguma coisa para que Ele possa multiplicar. Vai multiplicar? Vai. Mas a gente tem que se disponibilizar para isso. E que Ele nos abençoe a todos e nos traga muita paz. Boa noite a todos. Não, eu trabalhei na administração. Então, nós agradecemos pela linda mensagem da noite, onde nós pudemos conhecer realmente o nosso compromisso com a nossa encarnação. E agora, nesta vibração que nós estamos, vamos continuar mentalizando Jesus, os benfeitores amigos, e que cada um aqui receba, segundo a necessidade, o merecimento e a vontade de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.